Fala pessoal, mais um vídeo do canal Setorista trazendo notícias do Alvinegro de Porangabuçu, e para o vídeo de hoje eu trago dois destaques. Um destaque do campo, né? E um destaque extra-campo, mas que pode influenciar bastante no quesito campo do Ceará Sporting Clube. O primeiro destaque diz respeito à vitória do time sub-17 do Ceará, que está jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porém o time do Ceará levou o sub-17 e está conquistando bons resultados. Conquistou a segunda vitória contra o Carajás ontem, 3-0, e já conseguiu a classificação para segunda fase da Copa São Paulo. E a outra notícia diz respeito ao extracampo, né? Só que o extracampo no bom sentido dessa vez, porque trata-se do interesse do Torino da Itália em contar com o David Ricardo, nosso grande ex-zagueiro, que foi negociado com o Botafogo no início do ano e agora desperta o interesse desse time italiano. Mas, Francisco, o David Ricardo já está no Botafogo, está sendo negociado com o time italiano. O que tem a ver, o que impacta no Ceará Sporting Clube essa negociação? Impacta que o Ceará continua com 20% de uma transação futura do David Ricardo. Ou seja, essa negociação pode fazer com que os cofres alvinegros tenham uma boa notícia e aumentem um pouco o nível de dinheiro que nós temos, que pelas contratações que infelizmente acabam que estão demorando, a gente nota que os cofres alvinegros precisam mesmo dessa melhoria, né? Mas faz parte, né? Faz parte. A queda para a segunda divisão faz com que isso aconteça, né? Detalhes dessa possível negociação, quanto o Botafogo pediu, quanto o Torino colocou na mesa do Botafogo, entre aspas, né? A gente vai trazer no vídeo de hoje, porém, eu quero lembrá-los que a gente necessita de mais inscrições para o canal. Nós conseguimos ter um bom número de visualizações nos primeiros vídeos, e eu até agradeço, porém, eu queria que o número de inscrições crescesse para que o canal passasse a ser bem visto pelo algoritmo do YouTube e mais pessoas pudessem ter acesso aos vídeos que eu estou trazendo aqui para vocês, ok? Mas de antemão já agradeço quem se inscreveu e também quem visualizou os outros vídeos, ok? Então, o David Ricardo, ele foi vendido no início do ano, pessoal, por 11 milhões de reais, né? Para o Botafogo, né? E aí, o David Ricardo, durante a temporada, com o Renato Paiva, ele não teve muitas oportunidades e nem teve uma boa sequência, mas com o treinador italiano, filho do Ancelotti, né, ele já teve uma boa sequência da metade da Série A para o final. Por quê? Porque os últimos 8 jogos do Botafogo na Série A contaram com o David Ricardo como titular. Ao todo ele fez 29 jogos, fez 26 jogos como titular, 2 gols e 1 assistência. Esses foram os números do David Ricardo, nosso grande ex-zagueiro, que particularmente eu tinha um apreço gigantesco pelo futebol. Continuo tendo, né? Pelo futebol desse cara, porque zagueiro, canhoto, pode jogar com 2 zagueiros, pode jogar com 3 zagueiros. Imagina um cara com essas características no futebol italiano que vai fazer com que ele cresça mais ainda, e isso é um ponto que a gente vai tocar no final do vídeo. Caso o David Ricardo tenha essa negociação com o Torino e se destaque o que é que pode de positivo acontecer também para o Ceará Sporting Clube. Esse é um detalhe que a gente vai tocar no final do vídeo. Pessoal, o Botafogo ele pediu 8 milhões de euros pelos direitos econômicos do David Ricardo, né? Que se a gente colocar na cotação de hoje, do euro de hoje, aproximadamente 50 milhões de reais. E mais 1 milhão de reais por bônus, né? Esses bônus que sempre entram nas negociações, né? Só que o Torino quer que ele seja emprestado, 1 milhão de euros pelo empréstimo, e aí uma opçãozinha de que se ele fizer os 10 jogos, se ele entrar em 10 jogos,
E aí não dá para saber, pelas reportagens, não dá para saber se é titular ou se ele vai entrar. Acredito que seja 10 participações. Se ele tiver 10 participações, o Torino ofereceu os 6 milhões de euros pela compra, né? Então vai ter esse embate aí na negociação. Botafogo quer 8, Torino 8 e mais um de bonificação, o Torino quer 6 mais um pelo empréstimo, né? Ou seja, os 6 milhões que o Torino deseja dá aproximadamente 37 milhões, 6 milhões de euros, dá aproximadamente 37 milhões de reais. Então, Francisco, fazendo uma média aqui, vamos supor que ele chegue a um denominador comum de 6 milhões, o mínimo aqui que é colocado na negociação, 6 milhões de euros, 37 milhões de reais, 20% daria aproximadamente 3,7 com 3,7, 7,4 milhões de reais para o Ceará, né? Então, se eles fechassem esse negócio, até pelo mínimo que o Torino ofereceu, mas sendo uma compra imediata, o Ceará teria mais de 7 milhões de reais e isso impactaria bastante nas finanças atuais do Ceará, né? Então, seria maravilhoso. Porém, o Torino é um time mediano da Itália. Imagina só o David Ricardo fazendo uma ótima temporada ou tendo um biênio, 2 temporadas de regularidade. Muito provavelmente um cara desse, que tem 22 anos hoje, seria ou poderia ser comprado por um grande italiano. Aí, no mínimo, cara, pelo que a gente tem de informação, pelo que a gente conhece dessas negociações, a gente acompanha muito futebol, no mínimo 30 milhões de euros, eu chutaria isso, numa possível negociação do Torino para um grande. Aí seria mais dinheiro para o Ceará, ou seja, vamos torcer pelo sucesso do David Ricardo, não só agora, mas em possíveis vendas, né? Caso esses 20% sejam de futuras vendas, né? Se for só nessa primeira venda, tudo bem, o Ceará ficaria só com os 7 milhões de euros. Então, no mínimo, 7 milhões de euros. Porém, se for por futuras vendas, se esses 20% for por futuras vendas, o Ceará ainda pode ganhar muito mais, né? Não dá para saber porque esses detalhes ficam bem restritos e não tem como a gente saber. A gente só supõe, né? Mas no mínimo 7 milhões de reais se essa negociação for feita pelo mínimo que o Torino está oferecendo. Então já seria maravilhoso para o Ceará. Deixa teu comentário no vídeo e nos ajuda a crescer no YouTube, ok? Grande abraço, a gente tem vídeo todo dia e eu agradeço a visualização e a inscrição de todos vocês. Valeu demais!